Você já parou para pensar o que tem por trás da farda? E não só da farda, do jaleco branco, do terno e da gravata, do paletó. Eu acredito que tem um ser humano. Um ser humano com uma história de vida, com os seus anseios, com as suas preocupações, com as suas dores. Um ser humano que muito provavelmente é amado por alguém, que ama muito alguém também. Um ser humano que muitas vezes talvez não seja visto como um ser humano. Afinal, é exigido que esse indivíduo nunca erre. O erro é completamente inaceitável. Mas por trás de toda profissão, existe sim um ser humano íntegro. Um ser humano na sua essência. Um ser humano que é humano. E se a gente começasse a olhar para essas pessoas como seres humanos, entendendo que por trás daquilo que a gente vê, talvez tenha muito que a gente não vê. Aliás, a maioria das coisas a gente não vê. É bem provável que grande parte da vida do outro a gente não sabe absolutamente nada a respeito. E quando a gente começa a olhar para o outro dessa forma, a gente começa a entender o quanto que em alguns momentos a gente é crítico e julgador. O quanto que a gente consegue, de uma maneira muito rápida, colocar rótulos e estabelecer pontos de vistas, muitas vezes equivocados, porque a gente não sabe nada a respeito do outro. E o nosso ponto de vista, muitas vezes, é só o nosso ponto de vista. Talvez equivocado, talvez limitado, talvez cheio de erros. E que nos impede de ver o outro como um ser humano. Um ser humano na íntegra, imperfeito, como eu, como você. Um ser humano cheio de limitação, como eu e como você. Um ser humano cheio de história, como eu e como você. E se a gente começasse a se colocar um pouquinho mais no lugar do outro? E se a gente começasse a olhar o outro com um pouquinho mais de empatia e com um pouquinho menos de julgamento? Como seria? Comenta pra mim.